Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje, na nossa aula, nós vamos conversar, nós vamos relembrar de assuntos do sexto ano. Então, nesse primeiro momento, nós vamos conversar de assuntos, de conteúdos que são importantes para esse ano que se inicia. Mas assuntos que têm relação com o sexto ano. Então, muita coisa que vocês aprenderam no ano passado vai ser importante para esse ano. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, eu começo a nossa aula com uma imagem. Fabiano, começar com uma imagem? Vamos conversar sobre a imagem? É verdade. As imagens falam muitas coisas. O que será que a gente consegue tirar de informação dessa imagem que está aparecendo para vocês? Reparem aqui comigo. O que a gente tem primeiro? Um cachorrinho. Ai, que fofinho, Fabiano, me lembra o meu cachorrinho. Você tem um bichinho de estimação? Tem que cuidar muito bem dele. Então, o que a gente consegue tirar dessa imagem? Nós temos um cachorro, nós temos uma criança, muito provavelmente, um ser humano, que está passeando com o seu bichinho, ele estava andando de bicicleta, num campo, num bosque. O que será que essa imagem tem a ver com o assunto da nossa aula de hoje? A nossa aula hoje é descoberta da célula. Então, ano passado, no sexto ano, vocês aprenderam sobre a célula, as suas estruturas, a sua função, a sua importância. Você vai usar essas informações também no sétimo ano e vai aprofundar muito mais. Então, qual é a relação do assunto célula com essa imagem? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu quero que vocês reparem, olhem tudo o que aparece. Quais seres aparecem nessa imagem? Eles são formados por células? Não são formados por células? Quais são as funções que essas células desempenham nesses organismos? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. E aí, conseguiu, observou a imagem? O que você retirou de informações que estão relacionadas com o nosso tema de hoje, célula? Bom, se você disse que nessa imagem tem um cachorrinho, tem um menino e tem as plantas lá no fundo, a gente vê folhas, árvores, todos são seres vivos. Independente se o cachorrinho e nós, seres humanos, possuímos células animais e as plantas lá no fundo, células vegetais. Independente do tipo de ser, todos nós somos formados por células. Isso mesmo, você relembrou que existem seres unicelulares formados por uma única célula. Não conseguimos ver nesta imagem porque a gente só consegue ver o que é macroscópico. O que é microscópico? Eu preciso de um instrumento, o microscópio, para enxergar. Então, o cachorro, o menininho, o dono do cachorrinho, e as plantas são seres pluricelulares, formados por mais de uma célula. Então, nós conseguimos ver o organismo porque ele é formado por células. Essas células, com a mesma função, com um formato semelhante, formam tecidos. Esses tecidos se juntam e formam órgãos, que formam o quê? Sistemas e formam o organismo como um todo. Então, todos os seres que nós observamos nesta imagem são formados por células. E claro, existem estruturas, organismos, que não são formados por células, ou seja, não são considerados seres vivos. Então vamos conversar um pouquinho? Olha lá que legal. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. A célula é a estrutura básica da vida. Então nós, seres humanos, os animais e as plantas somos formados por
células. Existem outros seres também formados por células e nós vamos conversar sobre eles na aula de hoje. Então, olha que legal, vamos relembrar? Nós aprendemos no ano passado as estruturas básicas da célula. Independente se ela é uma célula, por exemplo, animal ou vegetal, tem pelo menos 3 estruturas básicas. Vamos olhar comigo aqui no nosso modelo? Nós temos a parte mais externa, aqui ó, que é a membrana plasmática, que delimita, que separa o que é fora da célula e o que está lá dentro da célula. Permite a entrada e a saída de substâncias. Fora isso, preenchendo a nossa célula, nós temos o citoplasma. Preenche, dá forma, protege todas as organelas que estão aqui dentro. E por último, nós temos lá no seu interior o núcleo com o material genético que tem as informações de cada indivíduo. Então, se a gente reparar aqui na nossa tela, todas as células são estruturas o quê? Vivas, que têm uma organização interna para que ela funcione. Então, o núcleo comanda as atividades celulares. E aqui eu trago para vocês as estruturas básicas, essenciais. Né? Então, mais de fora, né? Mais externo, membrana plasmática, preenchendo o citoplasma, que é uma espécie de gel formada por água e sais minerais. Nós temos o quê? As organelas, que vocês vão aprender com profundidade nesse ano. E por último, o núcleo, que contém o quê? O material hereditário, o material genético. Seres humanos, cachorros, árvores e arbustos, que nós vimos lá na imagem, lá no início na nossa pergunta, são exemplos de seres vivos cujos organismos são formados por muitas células, pluricelulares ou multicelulares. Então eu trago aqui para vocês os mesmos exemplos que eu estou desde o começo da nossa aula. Porém, nós temos aqueles seres, o quê? Unicelulares. Toda a organização do ser é uma célula. Quem são? Bactérias, paramécios, as amebas. Então, são seres muito pequenos que eu não consigo ver aqui no ambiente com os meus olhos. Eu preciso de um instrumento. Então, reparem aqui as bactérias, algumas causadoras de doenças, outras são benéficas. Paramécios, amebas, também causadoras de doenças. Já que a gente está falando de seres muito pequenos, que eu preciso de um instrumento para fazer a observação, vamos relembrar quem fez a observação da célula primeiro? Então, as células foram descobertas por um rapaz muito famoso, nós já falamos sobre ele, Robert Hooke, lá em 1665. Olha a imagem dele. E vamos também dar uma olhada no que ele observou. Ele pegou um pedaço de cortiça, que é muito comum numa espécie de árvore, que é a parte mais externa. Ele pegou um pequeno pedaço dessa cortiça, bem fininho, e observou algumas estruturas. A cortiça, hoje em dia, ela é muito comum que nós utilizamos elas para fazer rolhas de garrafas, né? Então de vinhos, de algumas bebidas ou outros materiais, porque é um material leve, poroso. E aqui a gente vai conversar sobre essa próxima imagem. Já que o Robert Hooke, nas suas observações de uma estrutura vegetal, identificou as células. Qual será a importância desse instrumento que a moça está usando na foto? Como que é o nome desse material mesmo? Nós conversamos já sobre eles no ano passado. O microscópio. Então foi uma invenção que revolucionou muito o campo da ciência, da medicina. Qual é a função do microscópio? Né? Nós utilizamos ele no dia a dia para quê? O que nós observamos nele? Você viu que eu fiz muitas perguntas para vocês. Então eu vou dar um tempinho para você observar, imaginar, relembrar alguns assuntos e eu volto daqui a pouquinho para a gente conversar sobre essa imagem.
E aí? Nós já conversamos, você já deve ter visto alguma vez na sua vida, na escola, num filme, num desenho, o microscópio. Então é muito normal a gente falar, a gente conversar sobre essa estrutura. Ela é muito presente no nosso cotidiano. O microscópio foi uma invenção para que a gente pudesse observar as células. Então existem seres muito pequenos, microscópicos, formados por uma única célula. Eu não consigo ver com o olho nu, né? A nossa visão não tem esse poder de ampliação. Então as bactérias, os paramécios, as amebas estão no ambiente. Podem estar aqui nessa televisão, nesse monitor, no chão, numa mesa, sobre um alimento. Por isso que muitas vezes ficamos doentes, porque a gente não vê esses seres. E quando nós ingerimos uma água, ingerimos um alimento, tocamos num objeto e levamos a mão à boca, nós o quê? Levamos esse organismo para o interior do nosso corpo e ele se multiplica e nós ficamos doentinhos. Por isso foi inventado o microscópio, para reconhecer, para identificar essa estrutura, a célula, que é tão fundamental à vida. E a partir da invenção desse microscópio, conheceu-se um mundo microscópico. Começou-se a identificar, a reconhecer seres muito pequenos. Então essa moça, ela está num laboratório. Muito provavelmente, ela está vendo alguma célula. É muito comum, por exemplo, você já fez exame de sangue? Quando nós vamos ao médico e ele pede para fazer exame de sangue, nós vamos no laboratório, retiramos o nosso sangue. E lá no laboratório, né, as pessoas específicas vão o quê? Analisar esse sangue. O sangue são células, tem membrana, tem citoplasma. Então, a gente vai ver, né, essa pessoa, né, esse especialista, vai ver se a gente está doente, se a gente está com falta de vitaminas, de nutrientes. E daí nós vamos ter o resultado e o médico vai fazer essa interpretação. Mas a gente pode ver tanto células animais quanto vegetais nesse instrumento, de seres o quê? Pluricelulares. Mas eu também posso, por exemplo, coletar a água de um rio, de um lago e pôr uma gotinha no microscópio. E lá eu posso ver seres o quê? Microscópicos, formados por uma única estrutura, né? Uma única célula. Então, esse aparato, o instrumento microscópio, foi inventado, né, ao longo da história. Ele foi sendo aperfeiçoado e Robert Hooke fez a observação da primeira célula. Claro, ele não viu a célula propriamente dita, aonde a célula ficava. Então, vamos adiante? Esse importante pesquisador, qual mesmo, Fabiano? Robert Hooke, analisou o corte de cortiça em um microscópio e verificou a presença de espaços vazios que ele chamou de célula. Então, se a gente perceber, Robert Hooke, ele pegou uma estrutura vegetal, a casca de uma árvore, a parte mais externa, que tem a parede celular. E lá ele cortou um pedaço bem fininho dessa cortiça e colocou... Opa, olha aqui, nosso microscópio. Claro que o microscópio do Robert Hooke não é igual a esse microscópio que eu tenho aqui. Esse nosso microscópio, ele já está mais avançado, mas a ideia é a mesma. Um conjunto de lentes, lembra? Objetiva, onde eu coloco o meu olhinho e, né? A ocular, onde eu coloco os meus olhinhos, e a objetiva, que fica perto do objeto. Então, essas lentes têm um poder de ampliação e vão fazer com que esse objeto muito pequeno fique maior. Então, quando ele observou, estou vendo a cortiça, ele falou, opa, tem um espaço muito pequenininho, um espaço vazio. Vou chamar de célula, que é um pequeno espaço. Daí veio a palavra célula. Porém, Robert Hooke não observou a célula propriamente dita. Ele não viu a membrana, ele não viu o citoplasma, não viu todas essas organelas. Ele viu o espaço aonde a célula ficava, porque a célula é viva. E quando ele retira a casca da árvore, ela é uma parte morta que protege essa planta. Então, as células não estão mais ali, e sim a parte morta. Então fica um espaço aonde essa célula ficava contida. Vamos aqui na tela comigo? Olha que legal, uma ideia para a gente ver como é a cortiça vista no microscópio. Então, se a gente perceber, cada um desses espacinhos,
Robert Hooke imaginou que era uma célula, porém não é. É o espaço aonde a célula ficava. Como a cortiça é um tecido morto que serve de proteção para a planta, essa célula não pode mais estar ali, porque ela não recebe nutrientes. Então, Robert Hooke observou buraquinhos ocos na cortiça. Porém, antes da morte do vegetal, havia a célula ali. Então, imagina que existia uma estrutura viva. E em volta ficou algo morto, como se desse, por exemplo, uma proteção. Essa célula morreu e o espaço vazio ficou. Então, se a gente observar aqui na tela, a gente tem um microscópio, né, um desenho, uma imagem do microscópio que o Robert Hooke utilizou. Ele é um microscópio monoocular, ele tem uma lente ocular, é aquela lente que fica próxima dos olhos. Já o nosso microscópio aqui, ele é binocular, bi2. Meus dois olhinhos ficam observando o objeto. E aqui a gente também tem uma imagem de como é a cortiça vista no microscópio. Então eu tenho espaços vazios, ocos, aonde a célula ficava. Então Robert Hooke, embora não tenha visto a célula no primeiro momento, ele foi muito importante, porque ele batizou esse nome célula que nós utilizamos até hoje, foi graças aos estudos de Robert Hooke. As células são estruturas geralmente o quê? Microscópicas. Eu tenho algumas células que são maiorzinhas, que não podem ser vistas a olho nu. É por isso que o primeiro registro de uma célula foi feito apenas após a criação do microscópio. Por isso que eu digo para vocês, esse instrumento que eu estou mostrando aqui para vocês, ele foi super importante, porque graças a eles nós conhecemos a profundidade das nossas células. O meu corpo é formado por muitas células, o seu corpo é formado por muitas células. Aqui eu conheci as células do nosso corpo, ou seres que causam doenças. Então, nós colocamos esse objeto aqui na nossa mesinha de trabalho, na nossa platina, e com a luz do ambiente, nós observamos pelas lentes oculares o objeto, através da lente objetiva. Claro que a gente vai conversar mais sobre o microscópio, mas a ideia é um conjunto de lentes que, o quê? Amplia o que nós podemos enxergar. E olha o que eu trago para vocês, um mapa conceitual. Então, as ideias do que nós conversamos hoje estão o quê? Simplificadas neste material. Então, hoje nós falamos sobre seres vivos. Não importa se é animal ou vegetal. Todos são formados por células, isso mesmo. Lembra que existem seres uni e pluricelulares? Fazemos essa divisão. Então, os unicelulares formados por uma única célula e os pluricelulares por duas ou mais. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa conceitual e eu já volto para encerrar nossa aula de hoje.
E aí, copiou o mapa conceitual? Essa é a ideia dele, de simplificar, de facilitar o que nós conversamos hoje. Então a nossa aula foi para relembrar assuntos que vocês já estudaram no sexto, no quinto, até no quarto ano, que são importantes no sétimo. Então percebam que os conteúdos, eles não acabam num ano e param no outro. Tem uma continuidade. Então você aprendeu no sexto ano um pouquinho sobre célula. Nesse ano que se inicia, você vai aprofundar os seus conhecimentos. E essa é a intenção do nosso mapa conceitual. Ele traz um resumo do nosso bate-papo na nossa aula de hoje. Então percebeu quão importante é a célula? Para ser vivo, tem que ter célula. Não importa se é uma unicelular ou duas ou mais pluri ou multicelular. Animais ou vegetais possuem células. Viu como é importante a descoberta dos cientistas? Robert Hooke, utilizando um microscópio com suas lentes, ampliou uma estrutura vegetal, a cortiça, e observou um espaço onde a célula ficava. E a partir desses conhecimentos, quantas coisas novas foram descobertas? Você gostou da nossa aula de hoje? Tem dúvida? Tem alguma questão que não ficou clara para você? Entre em contato com o seu professor, com a sua professora de ciências, pergunte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, estudem, fiquem bem e até a próxima aula.